A gente tinha marcado na sexta-feira de conversar com o secretário municipal de Fazenda e Planejamento da cidade, secretário Pedro Paulo, para falar de alguns assuntos. Um deles é referente à classe dos taxistas, né? Secretário, bom dia, obrigado por nos atender aqui na Band News FM. Bom dia, Rodolfo, Ágata Bom dia. e Cristiano. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Band News, estou à disposição. Secretário, antes disso, depois tem que olhar essa situação da PM, hein? Tá arriscado de, às vezes, até eles estarem abertos à possibilidade da prefeitura sair rebocando. Se eles não têm solução para isso, a prefeitura vai lá, pega esses locais que são públicos da cidade e reboca esses veículos para jogar em algum lugar, porque estão largando em tudo que é lugar do Rio de Janeiro, estão transformando as ruas da cidade em lixão, em local de abandono de veículos, enfim. Fica aí uma sugestão, às vezes a própria PM pode agradecer, porque eu estou vendo que eles não estão muito afim há anos já de resolver essa situação. Secretário, o que tem de informação nova para os taxistas com mudança de prazo de uso de táxi, do carro? O que tem de informação nessa área aí? Olha, Rodolfo, nós editamos agora 2 decretos facilitando a vida do taxista, dando um refresco aí para o taxista das exigências que haviam quanto ao tempo do veículo, né? Você tem um tempo estipulado para aquele taxista que já está regular, ele ficaria mais ou menos uns 10 anos aí com a frota, com o mesmo carro. Então a gente está flexibilizando para que ele possa não ter a obrigação de trocar o carro logo agora. Ele está na fase de recuperação ainda da pandemia, né? Então nós fizemos um ajuste nesse tempo para quem já é taxista e para quem está fazendo também a transferência. A gente também deu uma flexibilizada no tempo para diminuir essa pressão aí. Nós estamos num momento de retomada, os taxistas enfrentam ainda um problema de concorrência com os aplicativos. E, então eu acredito que essa medida ela é importante aí para essa classe que é fundamental para a nossa cidade dos taxistas. Como é que fica então agora? Você tem aí direitinho os dados, ou seja, o prazo passa a ser qual em termos de troca de veículo? E transferência, se estende a possibilidade da transferência até quando? O motorista que ganha nova autonomia, ele vai poder comprar um carro 2013, 2014, tá? E o taxista que tem um carro 2010, 2011, ele tem até janeiro de 2023 para trocar o veículo dele por um mais novo, tá? Essa é a regra básica. Ele ganha um tempo a mais, um ano a mais para ele poder fazer essa troca. Lembrando que ao próprio taxista, né, como há essa concorrência citada pelo secretário Pedro Paulo, isso é uma possibilidade que a prefeitura dá diante da corda no pescoço da classe e de outros também, né, do momento que a gente está vivendo a economia, mas certamente eles sabem que, de acordo com as suas possibilidades, o mais importante é eles tentarem cada vez mais estarem com sua frota, com seu veículo, não só em conservação e manutenção, como ele, melhor do que ninguém, sabe o quanto que o seu veículo bem conservado e bom são fundamentais características aí na briga por passageiro. Hoje em dia que você tem, por exemplo, aplicativo que avalia, que o cara bota nota, enfim, esse tipo de circunstância que a gente já conhece, a concorrência é muito grande. E essa própria concorrência já o pressiona. O que a prefeitura está fazendo é, olha, te dou aí um pouquinho mais de tempo, porque com a pandemia está todo mundo arrebentado e tal, estou te dando um pouco mais de tempo, mas o taxista sabe que nessa concorrência, se ele não tentar da melhor forma possível acompanhar da maneira que puder a evolução, né, do tempo em si, ele vai perdendo o mercado, porque a gente sabe como as coisas funcionam, né, secretário? Mas aí tem um ponto, Rodolfo, que eu acho que é fundamental a gente discutir, que é a possibilidade do poder público estar regulando o serviço, sobre diversos aspectos. Aqui, esse foi, por exemplo, um aspecto da sensibilidade econômica, né, comercial da classe do taxista. Você dá um ano a mais para ele, você dá fôlego para ele não ficar sufocado para ter que trocar o carro. Mas também tem um aspecto, por exemplo, ambiental, né? A gente sabe que tem ali uma justa medida entre você deixar um carro circular mais antigo, esse carro gera mais emissões, por exemplo, né, do que um carro mais novo, mais moderno. Agora, quando você olha para o transporte individual, e aí tem sido uma briga pessoal minha, né, uma insistência,
aqui da Prefeitura também, a gente precisa regulamentar o transporte por aplicativo, para que a gente possa ter, por exemplo, esse tipo de informação. Você sabe, Rodolfo, que saiu mais uma pesquisa importante, densa, numa universidade da Pensilvânia, falando mais uma vez que esses transportes aplicativos, eles geram muito mais emissões do que um carro particular, do que um táxi, justamente pelo tempo, pela falta de regulamentação e pelo tempo que eles ficam circulando sem passageiros, entendeu? Então, assim, é um custo muito maior que as cidades pagam por conta da circulação dos aplicativos e, principalmente, isso ainda é mais grave quando você não tem qualquer tipo de regulamentação, informação. A gente precisa de informação desse serviço que é prestado. Recentemente, a gente editou um decreto, Rodolfo, em que estabelecia uma taxa de circulação de via para Uber, os aplicativos 99, foi em abril. Quando a gente emitiu essa taxa, antes deles conseguirem uma liminar na justiça, eles passaram as informações para o município. A gente teve a informação de que 90 veículos circularam em abril na cidade do Rio de Janeiro. Com essas informações desses veículos, a gente conseguiu, 90? a partir dos dados, 90 mil. 90 mil. 90 mil veículos que circularam no mês de abril. Com essas informações, a gente conseguiu, por exemplo, com as placas, né, desses motoristas desses veículos, a gente conseguiu saber, por exemplo, qual é o nível de infração e comparado aos modais. Eu vou te dar um dado que é impressionante, Rodolfo. Dentro de um carro de aplicativo, você tem a chance de ter uma infração por velocidade 3 vezes maior do que a soma de todos os outros modais, do ônibus, do táxi, da van. Ou seja, é preciso uma regulamentação para que você possa ali estabelecer algum tipo de limite, controle desse tipo de infração. Quer dizer, a chance de você estar dentro de um Uber e você ter, por exemplo, atravessar um cruzamento é também bem maior, é o dobro do que você está, por exemplo, dentro de um táxi. Então, esses limites, essa política de trânsito, ela tem que ser feita pela prefeitura, pelo poder público. Então, quando você tem uma atividade que não tem qualquer tipo de regulamentação, é a mesma coisa que você construir um imóvel irregular, você ter uma van circulando sem regulamentação, fora do sistema do STPL. É a mesma coisa, por exemplo, que você ter um aluguel de um Airbnb, que também nós estamos atacando essa informalidade que há no Airbnb. Isso não é uma coisa exclusiva aqui do Rio de Janeiro, não. O mundo está discutindo isso, tá, Rodolfo? Então, nós encaminhamos para a Câmara Municipal um projeto de lei para regulamentar essa atividade do transporte individual, porque ela é importante para você definir política de transporte, para você poder conter emissões, para você poder estabelecer uma concorrência legal. O taxista, ele tem toda uma regulamentação. Você vê, essa agora do carro, mais novo, tem que estar ali fazendo a aferição do taxímetro, ele tem que ter regras ali, extintor de incêndio, tem uma série de regras, e eu acredito que esses serviços também precisam de regras. Ninguém é contra aqui o transporte individual, mas atividade comercial, atividade econômica tem que ter regramento pelo poder público. A gente sempre falou isso aqui, né? Em termos de regras iguais, até os motoristas de aplicativo também falam, olha, mas aí também tem outras regras que favorecem os taxistas, né, nesse equilíbrio. Então tem que se entender o equilíbrio e se colocar à disposição, já que é um mercado concorrente. Óbvio que é concorrente. Essa historinha de aplicativo que diz que, na verdade, somos empresa de tecnologia, não é. Você usa a tecnologia para oferecer um serviço de transporte individual. Agora, eles são muito malandros, os aplicativos, porque eles ganham muito, eles não param de ganhar. Eles exploram os motoristas que aí desempregados, sem alternativa, ainda mais no meio dessa pandemia, tiveram que muitos correr para isso, já existia um número enorme, mas muitos foram engrossar o caldo desses aplicativos, sejam os aplicativos de transporte individual, sejam os aplicativos, por exemplo, de entrega de motociclistas aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil afora. Só que eles só vão explorando. Semana passada a gente colocou uma matéria no Jornal da Band, secretário, dizendo que, no caso do Uber, as pessoas estão percebendo mais cancelamento e mais demora para chegar o carro. O que o Uber fez? Ao invés de corrigir, porque é uma questão da plataforma do Uber, eles criaram um serviço chamado Fura-Fila, não é chamado Fura-Fila, eles criaram um serviço em que você paga mais,
para poder ter rapidamente o teu carro. Então eles geraram a dificuldade para vender a facilidade, para ganhar mais em cima do consumidor e já ganham, sei lá, 30% em cima do motorista de aplicativo. Como não pagar nada para a cidade? Já que eles usam a cidade, o asfalto, os sinais, tudo que a gente sabe, eventualmente em acidentes de trânsito, enfim, como que eles não deixam nada para a cidade se eles ganham em cima da cidade? Seja o Uber ou qualquer outro aplicativo, né? É importante dizer, Rodolfo, assim, não é contra o motorista do aplicativo que está no sufoco, faz um esforço danado para comprar um veículo, se endivida, né? E ele é completamente explorado, porque ele só fica com uma parte daquela viagem. 25% é a tal da intermediação, é o agenciamento da plataforma. E tem uma distorção, e aí é uma discussão lá na Câmara dos Deputados, Rodolfo, que a gente tem que acertar essa história do ISS, por exemplo. Não pode o Brasil inteiro, quase 5 mil municípios, né, que estão aí nas suas vias rodando com o aplicativo, pagarem o ISS para uma cidade apenas, só para São Paulo, né? Todos os carros que rodam no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, estão recolhendo ISS para uma cidade só do Brasil. Isso é uma injustiça profunda, porque a cidade fica com outros custos, como você falou, né? O buraco da rua, a emissão de CO2, entendeu? Então, tem a desorganização do sistema e que os cariocas têm que ficar subsidiando, porque esse imposto é recolhido para São Paulo. Mas tem outros aspectos também que são a regulamentação. É mais também do que só o ISS. A gente precisa regulamentar, fiscalizar, porque não pode isso ser um mercado sem qualquer tipo de olhar do poder público. Porque depois a culpa, por exemplo, tem uma série de reclamações, isso também é no mundo todo, Rodolfo. Por exemplo, acontece muitas vezes episódios de crime dentro de um veículo desse. E você vai reclamar para quem? Para uma empresa privada? O poder público tem que ter responsabilidade sobre isso. Então não é só um aspecto de concorrência, até porque o que se exige do taxista, mesmo com serviço regulamentado do transporte individual, não vai ser igual. São cobranças diferentes, são regulamentações diferentes. Mas regulamentação alguma tem que ter. Nenhuma não dá. Isso é que a gente não pode permitir. Diga, Cristiano Pinho, Ágata. O secretário, recentemente o próprio prefeito Eduardo Paes veio a público falar que a prefeitura estava no azul, que as contas estavam todas certinhas, e aí na semana passada a Light cortou o funcionamento de energia de várias unidades, 66 ao todo. Na resposta que tivemos da Secretaria de Fazenda, vocês mesmos disseram que algumas unidades de saúde estariam com as contas em atraso. Tem previsão para normalizar isso? Qual o prazo para botar essas contas no azul, já que é uma preocupação as unidades de saúde, por exemplo, correrem o risco de ficar sem energia, né? Agatha, a gente precisa separar as coisas. Uma coisa é o débito do ano, né? Você está ali acertando os pagamentos desse ano. Outra coisa são as dívidas que foram deixadas com a Light até dezembro de 2020. Separando essas duas coisas. Aí, os débitos desse ano estão praticamente eles todos equacionados. A gente está dentro do orçamento, nós estamos fechando outubro, novembro, dezembro, até o final do ano vai estar tudo pago de 2021. Se a gente olhar os 8 anos da última administração do prefeito Eduardo Paes, nós não deixamos praticamente nada de dívida com a Light, pagávamos tudo em dia. Só que nós pegamos esse ano, o orçamento, vou dar um exemplo na saúde que você tocou. 100 milhões de reais de contas da Light não estavam no orçamento da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. O secretário Daniel Soares tem feito um trabalho ao longo do ano todo para que nós possamos pagar essas contas de luz e mais, sem pedir recursos para o Tesouro Municipal, só ali fazendo ajustes do seu orçamento. Falta apenas uma parte final, mas isso tudo vai ser quitado até o final do ano. Então, isso são contas em aberto, são os débitos das contas de luz desse ano e que estão no seu fluxo normal. Outra coisa são as dívidas de até 2020. É inacreditável. Nós temos quase 190 milhões de dívidas de contas de luz que não foram pagas. Tem uma diferença de conta, a Light diz 190, nós apuramos 160, mas ou seja, é um número absurdo que não foi pago, né? Parece uma prática, você não vou pagar a luz de hospital porque a Light não vai cortar o hospital, então não paga isso não, vamos pagar outra coisa e ir empurrando com a barriga. Então assim,
nós estamos fazendo um tratamento dessas dívidas, e aí está o ponto, igual a todos os outros 2.800 fornecedores que tiveram a mesma situação. Contrataram serviços e não pagaram. Então, para essas dívidas, e elas têm que ter um tratamento todo especial, Agatha, porque isso é contabilidade pública. Não é igual uma empresa privada que você escolhe a fatura duplicata que você quer pagar. Essas dívidas, elas foram inscritas no que nós chamamos de restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. Essas duas classificações, elas têm lei federal que regulamenta como você deve fazer esse pagamento. Por exemplo, ordem cronológica, a ordem que a fatura foi emitida. Então, nós estamos, além dessa lei que já regulamenta, nós estamos aprovando em lei municipal, vai ter nessa semana na Câmara, em segunda discussão, um regramento próprio para o parcelamento desses débitos, dessas dívidas que foram deixadas em 2020. Em 10 anos, uma parcela anual, fazendo leilão de descontos para quem estiver ali querendo antecipar esse recebimento, dar um desconto e paga, porque isso é importante para o erário público. Então, tem uma regra única para todos e aí não adianta a Light querer fazer um joguinho de uma pressão, um lobby, para tentar receber antes, porque o critério aqui vai ser igual para todo mundo. Felizmente, eles desligaram pontualmente de alguns equipamentos, que inclusive eram equipamentos que estavam em dia com seus pagamentos de luz, tá? Mas em menos de 24 horas eles voltaram atrás para essa decisão e nós vamos seguir o fluxo normal igual a todos. A Light, a superpoderosa Light, o monopólio privado da Light, vai ter o mesmo tratamento que um pequeno fornecedor, seja de qual área for, a ordem cronológica, seguindo o parcelamento desses débitos que foram irresponsavelmente deixados pela última administração. Secretário, eu li uma reportagem ontem no Jornal o Globo sobre a revisão do IPTU que está sendo feita pela Secretaria de Fazenda e só no Hotel Glória foi encontrado aí um desconto indevido de R$1.900.000 entre 2019 e 2020. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre esse processo. Pelo que eu li na matéria do Luiz Ernesto Magalhães, falava em 2.700 imóveis que tiveram isenção ou abatimento que podem ter sido indevidos. É por aí mesmo, beneficiados, né? Indevidamente, isso, é isso? Exatamente, com desconto indevido. É isso, secretário? Isso. Esse é um trabalho minucioso que está sendo feito pelo nosso time da Receita Rio, sob o comando do Ricardo, que é o nosso auditor-chefe da Receita Rio. Nós criamos aqui um grupo de trabalho para mergulhar nessas isenções que foram dadas em algum momento do passado, né, para que nós possamos proibir aí essas inscrições ilegais, essas cobranças ilegais. E aí tem de tudo, tem imóvel de interesse histórico, tem IPTU de ex-combatentes, tem hotéis, tem uma série de isenções que estão sendo aplicadas de forma irregular. Então, esse trabalho é um trabalho grande que está sendo feito aqui pela Secretaria de Fazenda. Essa revisão tem que ser permanente, né? Essa auditoria tem que ser permanente para que a gente possa coibir isso, esse tipo de incentivo equivocado. O incentivo, em geral, já é algo que tem que ser visto com todo cuidado, porque quando alguém não está pagando o imposto correto, alguém está pagando por quem não paga. Então, por isso, toda a atenção que nós temos que dar a essas invenções para que sejam dadas corretamente, né? Secretário, agora há pouco... Não dá. Só pegar um gancho de uma coisa que a Agatha falou sobre... O senhor falou sobre contas em azul, e eu tenho comentado muito isso aqui na rádio, até em cobranças à prefeitura. Porque, por um lado, reconheço que em 9 meses, 10 meses, a gestão atual diga, olha, estamos já com a conta no azul. Eu sempre ressalto que o Crivella ficou 4 anos dizendo que sempre esteve no vermelho, sempre colocando a culpa na gestão anterior e sempre dizendo que não tinha dinheiro. Então, acho, né, bom e ressalto e reconheço que em 9, 10 meses a prefeitura diga, estamos com a conta em azul, está tudo certo agora. Porém, isso coloca uma responsabilidade também maior. A gente tem cobrado, porque não é possível a manutenção na cidade do jeito que está, secretário. As praças estão caindo aos pedaços, brinquedo de criança caindo, manutenção de canteiro, o tempo inteiro é uma chuva de mensagens em tudo que é canto do Rio de Janeiro de que a cidade, de uma maneira geral, precisa de um cuidado maior.
Quando que isso vai acontecer? Se as contas estão em azul, não é o momento da cidade ter um choque de gestão nessa área, né, para que a gente possa voltar a ter uma cidade assim em mínimas condições de manutenção? Você tem toda a razão, Rodolfo. E essa é a hora mesmo desse choque de zeladoria, né, de cuidado com a cidade. Não à toa, Rodolfo, o orçamento que nós recebemos foi um orçamento de 31 bilhões. Aliás, esse é o orçamento que ficou mais ou menos flutuando por esses valores em 4 anos, 29, 30, 31 bilhões. O orçamento que nós já mandamos para a Câmara, e que vai ser discutido agora, é um orçamento de 40 bilhões de reais. Esse 2022. 2022. Esse tem o dinheiro da SEDAI, secretário, os 5 bilhões que foram para a prefeitura? Também inclui o recurso da SEDAI, mas esse salto de 31 bilhões para quase 40 bilhões, só 1/3 disso é recurso da SEDAI. O resto foi o ajuste que nós fizemos, tá? E é claro que o orçamento ele conta também com expectativas, com trabalho de aumento da arrecadação, de receitas extraordinárias que nós estamos fazendo. Então, esse novo orçamento, ele está quase ele todo focado na melhoria do custeio bom que a gente chama. Não é papel para impressora, não é aumento de conta de luz, não é isso. É 200 milhões de reais a mais para a Conlurb, para comprar alambrado, brinquedinho para se reformar, daquela mesinha de dama que você vai estar toda quebrada nas praças, para melhorar a capina, a roçada, para melhorar a coleta de lixo, as rotinas da coleta de lixo da Conlurb. Esse orçamento a mais são 4 bilhões e 600 a mais de custeio. Significa, por exemplo, Rodolfo, 2 bilhões e 600 a mais na saúde, para que a gente possa recontratar os 6 mil, mais 3 mil, a gente já recontratou boa parte dos profissionais de saúde que foram demitidos, para que a gente possa zerar a falta de medicamentos nas farmácias das clínicas da família, que nem Tipirona tinha no ano passado, para que a gente possa atacar o problema da fila do CIRREG. Desses 2 bilhões e 600, tem 1 bilhão e 600 que nós vamos fazer um grande investimento para zerar a fila do CIRREG, em procedimentos, por exemplo, de catarata, todos os procedimentos de oftalmologia, varizes, enfim, aqueles principais demandantes do CIRREG. Esse orçamento também tem 1 bilhão e 300 na educação, para que a gente possa aprofundar o reforço escolar, em especial para aquelas idades, para aquelas crianças que tiveram maior impacto durante a pandemia. A gente sabe, por exemplo, que crianças de 5 a 7 anos tiveram maior prejuízo por estarem sem aulas durante a pandemia. Então, esse orçamento do custeio na assistência social, a gente teve um aumento de quase 35% no orçamento do seu orçamento, para ter foco, por exemplo, em projetos para o número de atendidos no Cartão Família Carioca, para atendimento à população de rua e abrigamento. Por exemplo, na Fundação Parques e Jardins, eu falei um pouco do que consta para a Conlurb, né, que alambrado, essa recuperação, revitalização imediata, mas praças sendo completamente recuperadas pela FPJ, são quase 100 milhões de reais a mais na Fundação Parques e Jardins. Então, todo esse recurso está sendo voltado para esse trabalho de zeladoria. Na conservação, nós vamos voltar com o asfalto liso, Rodolfo. Lembra aquele grande projeto que a gente fez, quase 200 principais vias primárias e secundárias, que elas vão ser completamente recapeadas. Mas isso tudo é 2022, secretário? Ou já começa agora no final do ano? Já começou agora. A Conlurb já teve orçamento reforçado, a conservação com orçamento reforçado. Então, todas as áreas já estão reforçando seu orçamento já a partir desse ano. Agora, entre você estar com a conta no azul, Rodolfo, e a máquina está girando, esses contratos estarem na rua, você tem aí um hiato grande, você tem que licitar contratos, você tem que dar satisfação ao Tribunal de Contas. As licitações, elas não demoram menos do que 90 dias, 120, algumas licitações, elas demoram mais porque existem órgãos de controle, existem uma série de exigências para que esses processos públicos eles saiam da decisão de alocação do recurso até o contrato estar ativo e funcionando em cada órgão. Então, o comando já foi dado, os recursos estão garantidos, não já para agora, mas principalmente
para o ano que vem. Eu não tenho dúvida que já no segundo trimestre de 2022, o padrão de cuidado e zeladoria da cidade vai ser completamente diferente do que a gente está vendo hoje. Não é, o prefeito Eduardo Paes tem chamado a atenção disso, também não está satisfeito com esse cuidado que está tendo, mas o comando já foi dado, planejamento feito, e eu não tenho dúvida que isso vai mudar, sem dúvida nenhuma, o padrão de cuidado da cidade que o carioca espera. Pinho, sua última pergunta aí por causa do horário, vai lá. Certo. Secretário, voltando a falar dos taxistas, né, que foi até o motivo aqui que originou a nossa conversa, no mês passado a gente falou muito sobre a suspensão da vistoria anual até dezembro de 2021 e encontramos ali no discurso dos taxistas um certo receio deles porque a taxa continuou sendo cobrada mesmo com a suspensão. E na época a gente tratou isso muito com a Secretaria de Transportes, que disse que a taxa deveria sim continuar sendo cobrada, porque eles fazem a própria vistoria nas ruas, no dia a dia. Eu me recordo que em abril o senhor deu uma entrevista também, porque foi uma resolução conjunta, e o principal objetivo da suspensão da vistoria era aliviar o taxista justamente com a taxa. E queria saber agora da sua opinião também. A Secretaria de Transportes diz que ela tem que continuar sendo cobrada. Afinal, essa resolução não veio para aliviar o bolso do taxista, que perdeu bastante com a pandemia? Cristiano, o maior alívio para o taxista não é a taxa. O maior alívio é o conjunto de ações que ele precisa fazer para regularizar a vistoria. O taxista pode gastar algo em torno de 800, R$1.000, às vezes até mais, R$2.000, para ele estar um carro absolutamente apto para ter a vistoria do ano. A taxa, ela significa R$80, R$90. Mas, se fosse pela minha vontade própria do prefeito, nós faríamos a isenção da taxa. O problema é que para você isentar uma taxa, você precisa de aprovação na Câmara Municipal. Por isso, o que nós fizemos foi empurrar a gente não exigiu a vistoria, mas a taxa para ser isentada só com aprovação legislativa. Então, esse foi o mecanismo que nós encontramos, dispensar a vistoria, esses custos todos que envolvem a vistoria, mas a taxa a gente não consegue isentar por decreto, por resolução, somente aprovando lei. Então, o que vai acontecer? No ano que vem, quando ele for fazer a vistoria, ele vai ter apenas um custo adicional de uma taxa, dessa taxa que está em aberto, mas ele só terá os custos de regularização para o ano que vem. Só para finalizar, se puder ser curtinho, secretário, o Saulo Falconelli pergunta se vocês também vão ter alguma política em cima dos animais, né? A castração, vacinação, a gente chegou a ter o castramóvel em algum momento, e essa política ficou completamente abandonada. A gente só tem hoje aquela fazenda modelo praticamente lá em Guaratiba, enfim, uma estrutura que minguou muito nos últimos tempos, né? Isso. O Rodolfo tem razão, praticamente o orçamento da Secretaria de Defesa dos Animais era quase que nenhum. Nós já reforçamos o orçamento desse ano, praticamente dobramos o orçamento desse ano da Secretaria de Defesa dos Animais, e para o ano que vem o orçamento vai ser mais do que triplicado, com também a volta desse trabalho, a ampliação desse trabalho de castração, e mais, nós construiremos um hospital para os animais, um hospital moderno para que possa atender cães, gatos, e está sendo escolhido um lugar específico para esse hospital dos animais. É exemplo do que já fez São Paulo, outras cidades. O Rio também tem que ter um super equipamento de cuidado dos nossos animais. Isso talvez seja o grande investimento que vai ser feito pela Secretaria de Defesa dos Animais, além do reforço, por exemplo, do trabalho na Fazenda Modelo, do trabalho do dia a dia da Secretaria de Defesa dos Animais. Vamos combinar, secretário, já que tem tanto assunto, tanto tema, a gente deixa já pré-combinado, não sei se na semana que vem ou na outra, um novo papo nosso aqui na Band News FM, porque conforme a gente vai falando, outros ouvintes vão interagindo, tem muita informação, tem gente, por exemplo, querendo falar sobre BRT, a intervenção, o que será feito, então vamos marcar já. Programas para as favelas também estão pedindo para falar. Pagamento dos servidores também. Então a Agatha vai marcar já essa conversa aí para que a gente volte a falar aqui no ar na Band News FM, porque já são 10h51.
51 e daqui a pouquinho a gente tem o Turral Parque e daqui a pouquinho vem o Felipe Moura Brasil, combinado? Combinado. Ó, a Águia está falando de servidores, nós antecipamos o salário do servidor. Então dá essa notícia aí, como é que foi? Olha só, uma grande reclamação dos servidores foi que em 2017 o pagamento ele saiu do segundo dia útil para o quinto dia útil, tá? E o compromisso do prefeito Eduardo Paes era voltar com o pagamento para o segundo dia útil. Já no mês de novembro, o pagamento de outubro vai ser feito no primeiro dia de novembro, em homenagem ao mês do servidor público, e para os próximos meses nós já modificamos a data, volta a ser o pagamento do servidor público da Prefeitura do Rio no segundo dia útil. O calendário já está publicado hoje no Diário Oficial e essa cultura voltou, dado as contas estarem no azul, está organizada a Prefeitura também. E 13º, secretário, vai cair direitinho esse ano? 13º já foi antecipado, que também não era feito, tá, Rodolfo? Antecipada metade, nós pagamos em junho, e a segunda metade já tem o calendário, se não me engano, dia 15 ou 16, já está publicado o calendário, está garantido o 13º do servidor. O servidor conosco dorme tranquilo, Rodolfo. O pagamento está em dia. Secretário, só uma dúvida, que inclusive foi a dúvida dos ouvintes. Os servidores que trabalham em empresas municipais também vão receber no segundo dia útil? Também. Então tá. Os servidores das empresas já recebem antes do que os servidores da administração direta, mas isso vale para todos os servidores, os 212 mil servidores da Prefeitura, ativos e inativos, aposentados e pensionistas também terão esse benefício do segundo dia útil. Secretário Pedro Paulo, secretário municipal de Fazenda e Planejamento, conversou conosco na Band News FM e a gente vai voltar a conversar em breve aí sobre outros temas importantes da cidade. Obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, Rodolfo, Agatha e Cristiano. Obrigado aos ouvintes da Band News, estou sempre à disposição. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço, bom dia.